Bom dia com muita alegria. Espero que você esteja bem e o nosso dia corra bem também. Mais um dia na continuidade aí do nosso desafio de leitura, dia de número 101. Hoje nós vamos de Samuel, capítulo 17 e 18 e Lucas, capítulo de número 11, do 1 ao 28. Você que nos acompanhou aí ontem, vimos que o Senhor havia retirado de Saul o seu espírito. E eis que agora Davi era o rei escolhido. Porém, no mundo material ainda, Davi ainda não era rei. Saul ainda era o rei do povo. Mas o Espírito de Deus já não estava mais com Saul. E eis que ele era atormentado por um espírito maligno e Deus coloca, de certa maneira, Davi ali para estar próximo dele, sendo seu escudeiro, tocando a harpa para que esse espírito maligno viesse aí a se acalmar, a se aquietar. E hoje nós vamos comentar aí sobre a história, acho que mais conhecida aí dentre as crianças, né? O momento em que Davi ali é visto como algo atormentar, não, deixa eu ver a melhor palavra. Ameaçar, de certa maneira. Acho que Saul ainda não via assim, mas ele vai começar a se mostrar ali uma pessoa imponente. Vai começar a crescer diante dos olhos dos seus parentes, porque às vezes a gente é desacreditado pelos nossos de casa. E vai começar a defender Israel e a honra do Senhor com unhas e dentes, né? Imagine aí um gigante de 3 metros de altura. Era isso aí que aconteceu. Alguém aí intimidando Israel, todos ali com medo, paralisado. E quem vem a inspirar coragem? O pastorzinho de ovelhas, né? Ele que tinha uma fé inabalável e ele declara: no Deus vivo, é no Deus vivo que eu tenho fé, é nele, na presença dele. Então, vamos aí acompanhar essa vitória sobre esse gigante físico, né? E sobre as dificuldades espirituais que vão acontecer daí para frente, para com a vida do povo de Israel e mais na vida de Davi. E vai nos ensinar muito aí, independente dele ser jovem, né? Ele vai enfrentar esse gigante e vai nos ensinar a respeito de confiança, de fé e obediência. Amém? A batalha pertence ao Senhor, eu creio, em nome de Jesus. É isso que nós vamos. Bora lá? Oremos. Pai, nós queremos entregar, Jesus, toda a nossa confiança, a nossa fé, a nossa vida diante de Ti. Independente das circunstâncias e sobre o que nós estamos sendo atacados, nós colocamos a nossa vida nas Tuas mãos. Nenhum gigante virá sobre nós. Nós iremos desvendar tudo que tem se colocado contra as nossas vidas. Nós iremos compreender os mistérios que o Senhor tem por detrás das dificuldades. Pai, mostra que os improváveis também podem fazer coisas em Teu nome. Em Teu nome nós queremos vencer, em Teu nome nós queremos fazer, em Teu nome nós podemos todas as coisas. Eu creio, em nome de Jesus. Creia você também aí, amém? Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Gigantes na nossa vida, como enfrentá-los?
Bora para a história. 17. Ajuntaram os filisteus as suas tropas para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se em Socó e Azeca, em Afesdamim. Porém, Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam-se no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Ainda estavam lá lutando, tentando prevalecer contra os filisteus. Estavam estes num monte do lado da Lém e os israelitas no outro lado da Quém. E entre eles o vale, né? Então, saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias. Ele tinha 6 côvados e 1 palmo de altura. Como eu falei, 3 metros de altura. Ele é alto, cara, hein? Trazia na cabeça um capacete de bronze, vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 ciclos de bronze. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. Enfim, ele estava ali com uma armadura que o protegia, né, de tudo que pudesse vir aí, lança sobre ele. Tirando as partes assim, né, desses meios, mas os braços, mas ele estava protegendo o tronco. A haste da sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta da sua lança era de 600 ciclos de ferro. Era pesado o negócio, hein? E diante dele ainda tinha um escudeiro para ajudar ali, carregar as armas. Parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes: para que saías, formando-vos em linha de batalha? Não sou eu filisteu, a vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem e desça contra mim. Sou eu filisteu, eu vou lutar contra vocês, mas a gente vai lutar 1 contra 1. Escolha um aí de vocês para vir. Bora, manda um. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais lá o Golias: dai-me um homem para que ambos pelejemos. 1 contra 1. Separa aí. Bora. Ouvindo Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Eles ficaram com medo. Eles falaram assim: ah, não. Como é que a gente vai fazer? Esse gigante aí vindo contra nossas vidas. Nananana. Versículo de número 12 vai dizer assim: Davi era filho daquele Efrateu de Belém, de Judá, cujo nome era Jessé, a gente já comentou anteriormente, que tinha 8 filhos nos dias de Saul. Já era velho e adiantado os anos entre os homens, entre os 8. Apresentaram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé a Saul e designaram a guerra. Chamavam-se Eliabe, o primogênito, Abinadab e Samá. Os 3 filhos mais velhos, eles estavam então para a guerra. De 8, 3 estavam para a guerra. Davi era o mais moço, caçula. Só os 3 maiores foram seguir Saul para a guerra. Davi, porém,
ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. Então, primeiro a gente falou assim, o texto fala assim, né? Que Davi, ele sempre ia lá apacentar as ovelhas do seu pai. E depois ele voltava para próximo de Saul. Por quê? Ele era escudeiro de Saul. E a palavra também fala que ele ficou durante 40 dias, ele quem? Golias, ali ofendendo os homens de Israel. 40 dias. Muito tempo, gente. O versículo 17 vai dizer assim. Deixa eu pegar minha cola. Disse Jessé a Davi: seu filho leva, peço-te que teus irmãos, uma efa de farinha de trigo, não é de farinha de trigo não, uma efa desse trigo tostado, e estes 10 pães, e corre a levá-los ao acampamento aos teus irmãos. A preocupação do pai ali era o alimento dos seus filhos. Falou, corre lá, Davi, leva lá para os seus irmãos pães, lá no acampamento. Porém, estes 10 queijos, leva-os ao comandante de 1000, e visitarás teus irmãos, a ver se vão bem, e trarás uma prova de como passam. Aproveita lá, dá uma olhada neles, e dá uma conversada com eles, e me dá notícias, né? Fala para mim o que está acontecendo. Afinal de contas, era guerra. E Jessé, temia pelos seus filhos. Saul e estes e todos os homens de Israel estão no vale de Elá, pelejando contra os filisteus. Davi, pois, no dia seguinte, que o pai deu as orientações a ele, levantou-se de madrugada, deixou as ovelhas com o guarda, carregou-se e partiu, como seu pai, Jessé, lhe ordenara. E ele chegou ao acampamento quando as tropas saíam para formar-se em ordem de batalha, e aos gritos chamavam a peleja. Então, estavam aí eles saindo para poder lutar. Estavam eles a caminho ali da guerra. Eles encontrou com eles logo quando eles estavam já formados ali em frente. E os israelitas e os filisteus se puseram em ordem, fileira por fileira. Como eu falei, eles estavam ali em marcha. Volta a ver. Enfim, estavam a caminho ali da peleja. E Davi, deixando o que trouxera aos cuidados do guarda da bagagem, que eram os queijos, os pães e o trigo, ele correu à batalha e, chegando, perguntou aos seus irmãos se estavam bem. Tá tudo beleza aí? Meu pai mandou perguntar. Como é que vocês estão? Eita Deus! Eita, caiu aqui. Deixa eu encostar aqui. A vida tem que ficar aqui. Não pode sair, tem que ficar cortada da minha cabeça mesmo. Estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o duelista, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que antes falara. Porém agora tinha um baixinho ali, imponente. Davi estava ouvindo tudo. Já tinha 40 dias que ele estava ali insultando o povo de Israel, só que agora Davi estava ouvindo tudo. E ele vai lá, continua falando, todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiram de diante dele e temiam grandemente. Ninguém queria lutar com Golias. Um homem daquele tamanho, cheio de armamento. Você tá louco? Eles diziam uns aos outros: vistes aquele homem que subiu?
pois subiu para afrontar Israel. A quem o matar, o rei o acumulará de riquezas. Já estava correndo bochicho lá, no campo de batalha. E ele vai dar por mulher a filha do rei. A sua casa também será isenta de impostos em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu, que tirará afronta sobre Israel? Quem é, pois, que esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Vai deixar eles aí afrontando o exército de Deus? Ele pergunta sobre o que seria recompensado e, em contrapartida, ele fala: vocês vão deixar barato ele falar esse monte de besteira, esse monte de asneira, esse incircunciso? E eis que ousadamente Davi, ele se propõe a defender a honra de Deus. Deus precisa ser defendida a sua honra? Não, mas ele não aceita o nome de Deus ser desonrado. E ouvindo ali o seu irmão Eliabe, o mais velho, a falar aqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi e disse: por que desceste aqui, menino? A quem deixaste aquelas poucas ovelhas lá no deserto? Bem conheço a tua presunção, a tua maldade, descendes apenas para ver a peleja. Você veio aqui só para cochichar, só para querer saber notícia? Vai voltar lá para suas ovelhas, ô menino? O que você está fazendo aqui? Isso aqui é campo de batalha, isso aqui não é para qualquer um, não. Isso aqui não é para todo mundo, não, meu menino. E aí responde Davi: que fiz eu agora? Coisa de irmão mais novo, né? O que você acha? O que eu fiz que você está aí falando isso comigo? Desviou-se dele para o outro e falou a mesma coisa, e o povo lhe tornou a responder como dantes. Continuava lá o incircunciso a desonrar a Israel. E o povo, do mesmo jeito, calado, com medo, atemorizado. Porém, como eu falei, tinha um baixinho ruivinho, esse menino, pastor de ovelhas. Ele se dispõe a lutar aí contra Golias. Vai falar verso 31. Ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra os filisteus. Davi, ele se propõe. Não fica vocês aí com esse coração desse jeito, não, gente. Vou eu pelejar contra esse filisteu. Eu, servo do Senhor, servo de Saul, vou eu lutar. Porém, Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és moço, Davi. Ele já é guerreiro desde quando ele era mocinho. Mas olha você, Davi, você ainda não lutou. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí contra ele, eu feri, livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba, o feri e o matei. Você está achando o quê? Eu já lutei com o urso. Teu servo aqui, ó Davi, também matou um leão. Como o urso, este incircunciso filisteu será como um deles. Portanto, ele está afrontando o exército do Deus vivo. Deus vai me dar força. Ele vai ficar aqui falando besteira, não.
Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão, me livrou das garras do urso, ele também vai me livrar das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, já que você quer ir, menino, vai, que Deus seja contigo, e bora, menino. Saul vestiu a Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Eis que Saul estava preocupado com ele e resolve colocar um equipamento de batalha correto, né? Vamos aí colocar armadura, colocar capacete, vamos colocar couraça. Bora, Davi. Davi pegou a espada sobre a armadura e experimentou. Tentou andar, né? Pois ele jamais tinha usado esse tipo de coisa anteriormente. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Além dele não ter nunca usado, eu creio que a armadura estava pesada. E ele falou assim: vai dar eu não, tem como não. Tomou seu cajado na mão, escolheu para si 5 pedrinhas lisas lá do rio e pôs no alforje do pastor, na funda. Era o que o pastor usava para defender, para afrontar ali os lobos, os cães. Era como um estilingue. Ele lançava a mão da sua funda, que ele rodava, para poder lançar lá sobre os animais que vinham sobre ele na floresta. E foi-se chegando ao filisteu. Foi indo próximo ali, com as 5 pedrinhas na mão, funda também preparado, com o seu equipamento certo para vencer aquele gigante. Deus tem os nossos, a gente quer às vezes armaduras dos outros, mas Deus já nos habilitou com as nossas armas. O que Deus vai preparar para a gente vencer é o que Ele vai colocar sobre as nossas vidas, não o que está na vida do outro. A capacitação está sobre mim, está sobre você, para vencer as guerras. O equipamento que nós temos sobre nós é o poder de Deus e uma fé inabalável. É assim que foi com a vida de Davi, quando ele foi enfrentar aquele gigante e matar ele. Ele vai recusar a armadura de Saul e as ferramentas que ele vai ter para aquele momento é a experiência. Nada melhor do que a experiência para nos ajudar a vencer batalhas. Eu tenho certeza que você tem experiência em algo que as demais pessoas não têm. E o Senhor vai te preparar através das experiências que você viveu para você poder vencer. Verso 41, o filisteu também se vinha chegando a Davi e seu escudeiro ia adiante dele. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porque ele era moço e de boa aparência. Ele falou assim: esse aí parece um gatinho, tão bonitinho. Então, o filisteu, o Golias, ele vendo Davi, ele achou que não ia fazer mal para ele, não. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vir para mim com pau? Como eu falei, era um instrumento que eles usavam para espantar lobos, cães selvagens que vinham contra as ovelhas. E pelos seus deuses, que eles acreditavam, amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e farei a tua carne as aves dos céus e as bestas feras do campo. Eu vou matar você.
foi o que foi dito ali a Davi. Davi, porém, disse aos filisteus: Tu vens contra mim com espada e com lança, e eu vou com o Senhor dos exércitos, eu vou em ti em nome dele, do Deus dos exércitos de Israel, a quem você tem afrontado aí durante 40 dias, em nome dele que eu vou partir contra você, em nome dele que eu vou vencer. A confiança não estava só na aparência física, a confiança estava ali no Senhor. Eis que Davi ali era um dos improváveis. Deus usa aqueles que não são para serem. Aqueles que acham que deles mesmos não pode vir virtude. Deus capacita, Deus prepara, Deus molda. E através de nós, improváveis, Ele realiza grandes feitos, porque nós estamos totalmente na dependência de Deus. O Senhor é o Deus da batalha. O Senhor é quem tem o poder. A declaração de Davi não estava sobre ele próprio, estava sobre o poder de Deus através da vida dele. Ele disse no verso 46, Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ele mais uma vez fala, você vai falecer sim, Davi, Golias, mas porque o Senhor vai entregar você nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus, e eu darei hoje mesmo as aves dos céus, as bestas feras da terra, e a toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos vão conhecer o Deus de Israel. Saberá toda essa multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, não é pela força do braço, porque o Senhor é a guerra. A Ele vos entregará nas nossas mãos. A guerra pertence ao Senhor, a vitória pertence ao Senhor, não por nós, não pela nossa força, mas pelo Deus que habita em cada um de nós. E sucedeu que, dispondo-se os filisteus a encontrar-se com Davi, o filisteu, o Golias, indo ali para com Davi, este se apressou, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu, para lutar 1 a 1, não nas fileiras da guerra, mas uma luta de igual para igual, não exército contra exército. Davi meteu a mão no alforje, na funda, no estilingue, tomou dali uma pedra com a funda, lhe atirou e feriu o filisteu aonde? Pá! Na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou. Porém, não havia espada, ele não tinha armamento que nem os demais ali. Mas com essa funda e com essa pedra e com o alforje, ele venceu. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu com uma funda, com uma pedra, e o feriu e o matou. Porém, não havia espada na mão de Davi, E aí o que ele fez? Ele correu, pegou a espada do próprio filisteu e matou ele. Cortou-lhe a cabeça. Vendo os filisteus que era morto o seu herói, todos eles, pernas para que te quero. Fugiram, Ficaram com medo, Então os homens de Israel e Judá se levantaram e eles jubilaram e se alegraram. Perseguiram os filisteus até Gate, até as portas de Ecrom. E caíram filisteus feridos pelo caminho de Saaraim, até Gate e até Ecrom. Então voltaram os filhos de Israel
de perseguirem os filisteus e lhes despojaram os acampamentos. Tomou Davi a cabeça do filisteu e a trouxe a Jerusalém. Porém, as armas dele pô-las Davi na sua tenda. Quando Saul viu sair Davi a encontrar-se com o filisteu, disse a Abner, o comandante do exército: de quem é filho este jovem? Abner: de quem que é? Responde para mim, Abner. Respondeu Abner: tão certo como tu vives, ó rei, não sei. Gente, é o cúmulo do... Eita Deus, de novo. Eu vou ensaiar uma resposta bonita e não faço ideia do que eu vou dizer. Ai, Deus. Disse o rei: vai procurar saber de quem que ele é filho, esse jovem. E disse o rei: pergunta de quem é. Voltando então Davi de haver ferido o filisteu, Abner o tomou e o levou à presença de Saul, trazendo ele na mão a cabeça de Golias, a cabeça do filisteu. Então Saul lhe perguntou: de quem és filho, jovem? Respondeu Davi: filho de teu servo, Jessé, o belemita. Eis que ele matara ali a Golias e arrancara ainda a cabeça, e estava ali diante do rei. Versículo, capítulo 18 também, no dia de hoje. Vai dizer assim: amizade de Jonatas com Davi. O segredo do sucesso de Davi é não ter inveja dos outros. Mas mais do que isso, é ter bons amigos. Isso vai garantir até nós como cristãos que dê tudo certo. Bons amigos, boas amizades, pessoas que realmente queiram o nosso bem. Esteja próximo de pessoas que realmente querem o teu bem, que realmente te amam. Vamos lá. Capítulo de número 18 de 1 Samuel. Sucedeu que, acabando Davi de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. Os dois deu certo, sabe? Aquela pessoa que você fala: gente, parece que a gente se conhece há anos. Parece que Deus trouxe ele para que a nossa amizade ali fosse um vínculo real, algo realmente que nos cativou, algo realmente verdadeiro, genuíno, né? Naquele dia o tomou e não lhe permitiu que tornasse para a casa de seu pai. Eis que eles ficaram ali juntos. Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a própria alma. Eis que eles eram como irmãos. Eis que a amizade era verdadeira dos dois. Despojou-se Jonatas da capa que vestia e deu a Davi, como também a armadura, inclusive a espada, o arco e o cinto. Eis que tudo que ele possuía de armamento, ele entregou ali para Davi. Ele deu para Davi. Saía Davi aonde quer que Saul o enviava e se conduzia com prudência, de modo que Saul o pôs sobre tropas do seu exército, que era ele bem quisto de todo o povo e até dos próprios servos de Saul. Eis que ele estava ali preparado para vencer as guerras, e o próprio servo de Saul, os servos de Saul reconheciam ali que o Senhor conduzia a Davi, que ele era um enviado do próprio Saul.
Capítulo 18, verso de número 6. O cântico das mulheres irrita Saul. Sucedeu, porém, que vindo Saul e seu exército, e voltando também Davi de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando, com tambores, com júbilo e com instrumentos de música. As mulheres se alegravam, cantavam altamente e diziam: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Eis aí então que a inveja e o orgulho brotaram no coração de Saul. Saul ele vai se indignar muito, ficar estressado e irritadíssimo, pois essas palavras lhe desagradaram em extremo, não estava satisfeito com aquilo. E disse: 10 milhares deram elas a Davi, e a mim somente milhares? Na verdade, que lhe falta senão o reino? Esse menino aí que chegou ontem, de repente está tirando onda aí, o povo está cantando até música para ele. A inveja estava no coração ali de Saul. A raiva estava com ele. O verso 9 vai dizer assim, ó: daquele dia em diante, Saul já não estava vendo mais Davi com bons olhos. Já não estava mais se agradando de Davi. E aí, no dia seguinte, verso 10, um espírito maligno da parte de Deus se apossou de Saul, que teve uma crise de raiva em casa. E Davi, como nas outras vezes, ele tocava a harpa, lembra? Antes mesmo dele ser o capitão da guerra, ele era quem minda a harpa. Porém, agora ele trazia na mão uma lança. Quem? Saul. Saul, enquanto Davi dedilhava a harpa, ele estava com uma mão, uma lança. E aí ele arrojou dizendo: encravarei a Davi na parede. Porém, Davi se desviou dele por 2 vezes. Eis que ele estava tentando ali matar a vida de Davi. E Davi se desviando da lança. Saul temia a Davi, porque o Senhor era com este e se tinha retirado de Saul. Pelo que Saul o afastou de si e o pôs por chefe de 1000. E ele fazia saídas e entradas militares diante do povo. Davi lograva bom êxito em todos os seus empreendimentos, pois o Senhor era com ele. Então, vendo Saul que Davi lograva bom êxito, tinha medo dele. Porém, todo o Israel e Judá amavam Davi, porquanto fazia saídas e entradas militares diante deles. Então Saul passou ali a temer a Davi. Por quê? Porque ele viu que o Senhor estava com ele. E mais do que isso, viu que ele era chefe militar, viu que o povo também amava a Davi. Então, mais do que somente o ódio que ele nutria, ele também era aclamado pela população. E uma pessoa que é aclamada pelo povo, dificilmente você vai conseguir vencer ela. Alguém que o povo ama, você como rei, não tem como não. Quando essas pessoas estão insatisfeitas com alguém, tudo bem, mas na situação em que ele se encontrava ali, ele não poderia nem tentar algo contra Davi. Então, você acha que isso vai segurar ele? Não.
porque a palavra diz para nós ali que ele tinha um espírito maligno sobre ele. Verso de número 10. Esse espírito que trazia um orgulho cego, que corrompia o coração dele. Tinha um ciúme ali fora do normal. E aí, verso 17. Cadê 17? 17. O texto vai dizer para mim, Saul intenta matar Davi. Tá? Saul, mais uma vez, vai tentar contra a vida de Davi, não somente naquele momento da lança, mas agora num outro momento. Eis aí, como eu falei, Saul tramando para matar Davi, né? Por quê? Porque o espírito maligno se apossava dele. E aí, verso 17 vai dizer, disse Saul a Davi, eis aqui Merabe, minha filha mais velha, pelo costume da época, casa-se a mais velha primeiro, né? Depois a mais nova. Eu vou te dar ela por mulher. Ser somente filho valente, guerrei as guerras do Senhor, porque Saul dizia consigo, não seja contra ele a minha mão, e sim a dos filisteus. Ele simplesmente queria que o Senhor vingasse ele através dos filisteus. Respondeu Davi a Saul, quem sou eu e qual é a minha vida e a família do meu pai de Israel para vir a ser genro do rei? Quem que sou eu na fila do pão para poder pertencer à família real? Sucedeu, porém, que ao tempo em que Merabe, filha de Saul, devia ser dada a Davi, foi dada por mulher a Adriel, Meloatita. Acabou que foi entregue a outro, né? Saul disse que entregaria a Merabe e acabou que entregou a outra pessoa. O verso 20 vai dizer que Mical, que é a mais nova filha de Saul, ela amava Davi. Então contaram a Saul e ele falou, então tá, então dá pra gente resolver. Eu falei que eu entregava uma, né? A outra acabei casando. E disse Saul, eu lhe a darei, para que ela lhe sirva de laço e para que a mão dos filisteus venha a ser contra ele. Pelo que Saul disse a Davi, com esta segunda serás hoje meu genro. Agora sim, vamos ser uma família. Ordenou Saul aos seus servos, falai confidencialmente a Davi, dizendo, eis que o rei tem afeição por ti, e todos os teus servos te amam. Consente, pois, em ser genro do rei. Os servos de Saul falaram essas palavras a Davi, ao qual respondeu, perece-vos coisa de somente ser genro do rei. Sendo eu homem pobre, de humilde condição, vocês acham que tem condição de eu ser rei? Os servos de Saul lhe referiram isto, dizendo, tais foram as palavras que falou Davi. Foi isso que ele disse. Então disse Saul, assim direis a Davi, o rei te deseja dote algum. Não precisa de dinheiro, não precisa de condição financeira. Porém, você vai precisar de 100 prepúcios dos filisteus para tomar vingança dos inimigos do rei, porquanto Saul tentava fazer cair a Davi pelas mãos dos filisteus. Talvez essa seja a sua dúvida. O que é um prepúcio? Olha só que coisa, gente. A gente leu ali no comecinho que Saul colocou na mente dele que ele ia entregar Davi na mão dos filisteus. Falou assim, eu tô estressado, eu quero me vingar de Davi, eu não tenho apreço com ele, eu vou entregar ele na mão dos filisteus. É os filisteus que vão matar Davi para mim. E ele deu essa missão impossível para Davi, entregar 100 prepúcios. O que é prepúcio? Prepúcio é a pele da glândula do pênis. Para começar, já é uma humilhação em si. Já vencer um homem
só acertar ele, né, nesse estilo de batalha, eu creio que devia ser muito difícil. Ele, com estatura menor, ele tinha que ser um homem muito bom de manuseio de espada, armamento, escudo, armadura, tudo isso é muito pesado. E ele dá essa missão impossível, que ele tinha que arrancar 100 peles do órgão masculino dos filisteus, para que ele pudesse ter aí a honra de se tornar genro do rei Saul. Porque queria que ele se perdesse ali na batalha, né? E tendo os servos, verso 16, de Saul referido essas palavras a Davi, agradou-se esse de que viesse a ser genro do rei. Ele nem ligou do jeito que foi imposto ali aquele desafio. Ele simplesmente falou assim, ó, beleza, vou fazer como ele colocou para mim. Eu quero ser genro do rei. 27. Dispôs-se Davi e partiu com seus homens e feriram dentre os filisteus quantos? 200 homens. E trouxe os seus prepúcios. Não só 100, mas o dobro. 200 prepúcios. E os entregou todos ao rei, para que lhe fosse genro. Então Saul lhe deu por mulher a sua filha Mical. Não teve como, né? Você queria 100, eu te trouxe 200. Então agora pertenço à família real. Serei seu genro. Verso 28 vai dizer, viu Saul e reconheceu que o Senhor era com Davi. Falou, esse menino, hein? Consegui matar 200. Tem jeito não. Eu tenho que reconhecer que o Senhor é com ele. E minha filha também gosta dele, né? Então, uniu o útil ao agradável. Então Saul temeu ainda mais a Davi e continuamente foi seu inimigo. Ele simplesmente ficou com mais ódio ainda. E ainda colocou no coração que ele seria inimigo mesmo, porque além disso ele era bom de espada, bom de batalha. Cada vez que os príncipes dos filisteus saíam à batalha, Davi lograva mais êxito do que todos os servos de Saul, porquanto seu nome se tornou muito estimado. Eis que estava na boca do povo, porque ele era um homem bom de batalha. Ele estava com o povo ali na batalha, ele acompanhava ali de perto, e as pessoas amavam Davi, assim como também Jonatas, filho de Saul, amava Davi. A amizade era verdadeira, a amizade era sincera. Já pensou um inimigo próximo de você? Um parente próximo de você? Como você tem vivido a sua vida? Você tem tido inimigos tão próximos assim na sua vida? Você tem se esgueirado? Você tem pisado em ovos? Deus te deu estratégia para poder vencer a adversidade que é colocada, às vezes até dentro da nossa casa, permitida às vezes por Deus para nos trazer despertamento, ou por Satanás mesmo, para que tenha nos desviado do caminho de Deus. Que o Senhor possa nos mostrar e nos dar estratégia para vencer todas as dificuldades que são colocadas em nossas vidas, não somente as como armadilhas, mas também as permitidas por Deus. Que o Senhor nos ajude a vencer todas as coisas. Agora, Lucas, capítulo 11, versículo do 1 ao 28. Lucas, capítulo 11, nós vamos mergulhar agora na oração. Jesus vai nos ensinar, junto com seus discípulos, a orar. Diz assim a palavra do Senhor. De uma feita estava Jesus orando em certo lugar, quando terminou um dos seus discípulos e lhe pediu, Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou a seus discípulos. Então, ele os ensinou. Quando orardes, dizei, Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O pão nosso cotidiano
dá-nos de dia em dia. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve. E não nos deixe cair em tentação. E disse-lhes ainda Jesus: Qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo, à meia-noite, e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães? Pois meu amigo, chegando de viagem, procurou-me, e eu nada tenho que lhe oferecer. E o outro lhe responda, lá de dentro, dizendo: Não me importunes. A porta já está fechada, e os meus filhos comigo também já estão deitados. Não posso levantar-me para tos dar. Digo-vos que não se levantar para dar-lhes por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação e lhe dará tudo de que tiver necessidade. Por isso vos digo: pedi, pedi, e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará um lugar do peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Então o Senhor, Ele ensina eles a orar, deixa esse modelo de oração do Pai Nosso e mostra para cada um de nós que um amigo de verdade auxilia um outro. Um amigo de verdade é que está apto para fazê-lo. Ele não vai se sentir importunado em momento algum. Um amigo de verdade, ele vai se dispor a fazer pelo seu. E o próprio Deus é o nosso Consolador. Deixou para nós um amigo verdadeiro, o Espírito Santo. Então, se você busca o Espírito Santo, Ele responde, Ele corresponde. Deus promete resposta a cada um de nós. Basta nós insistirmos, buscar a face dEle, que Ele vai responder todas as nossas perguntas. Ele finalizou dizendo que se nós somos maus, nós damos, quem dirá o nosso Deus? Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe, e o que busca, encontra. A quem bate, abrir-se-lhe-á. Insiste, persiste. Persiste que o Senhor lhe entregará. Isso também é oração, na vida, em tudo. Verso 14. Jesus e os demônios. A cura de um mudo, a blasfêmia dos fariseus, e Jesus aí vai se defender. A gente vai até o 28. A palavra vai dizer assim: de outra feita, estava Jesus expelindo um demônio que era mudo. E aconteceu que, ao sair o demônio, o mudo passou a falar. E as multidões, elas se admiravam. E os outros, tentando impedir dele um sinal do céu, pediam dele um sinal do céu. E sabendo ele que se lhe passava pelo Espírito, disse-lhe: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e a casa sobre casa cairá. Se também Satanás estiver dividido contra si mesmo, como subsistirá o teu reino? Isto porque dizeis que eu expulso demônios por Bezebu. E se eu expulso os demônios por Beuzebu, por quem os expulsam vossos filhos? Por isso
eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Quando o valente bem armado guarda a sua própria casa, ficam em segurança todos os seus bens. Sobrevindo, porém, um mais valente do que ele, vence-o, tira-lhe a armadura em que confiava e lhe divide os despojos. Afinal de contas, ele venceu a guerra. Quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso e não o achando, diz: voltarei para minha casa de onde saí. E tendo voltado, encontra varrida, ornamentada, então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, habitam ali o último, e estando daquele homem, se torna pior do que o primeiro. Ora, aconteceu que ao dizer Jesus estas palavras, uma mulher que estava entre a multidão exclamou e disse-lhe: bem-aventurada aquela que te concebeu e os seios que te amamentaram. Ele, porém, respondeu: antes, bem-aventurados são os que ouvem as palavras de Deus e as guardam. Eis que Jesus ali expelia demônios e curava as pessoas. Porém, haviam aqueles que observavam isso com o intuito de desmascará-lo e dizer que ele fazia aquilo em nome de uma entidade, em nome de outras pessoas que não fosse o próprio Deus. E ele disse que todo reino subdividido, ele não prosperaria. Toda casa dividida, ela não seria erguida. Se todos nós somos cristãos, nós devemos nos unir. E eles, sendo cristãos, eles procuravam pelo em ovo em Jesus. Eles queriam dizer que Jesus não fazia aquilo em nome de Deus. Em vez de se unir numa só fé, num só propósito de cura, de arrependimento, não, eles queriam porque queriam provar que Jesus era alguém ali que não fazia nada em nome de Deus. Como que ele ia expulsar o demônio, sendo um dos próprios do demônio? Ele não faz esse tipo de encenação. Os demônios, eles se unem. E aos próprios de Deus, às vezes, em vez de se unir, eles se repelem. Eles procuram conflito entre eles mesmos. E aí, ele disse, quem não é por mim, é contra mim. Se você não está comigo, você está contra o reino de Deus. E se você não vai ficar junto, vai se espalhar para outro canto aí. E ele ainda ressalva, que quando ele libera uma vida de um demônio, se esse demônio se vai, e se ela der legalidade, ele acaba voltando e traz mais 7 espíritos. Então nós, que estamos buscando ser libertos todos os dias, temos que vigiar muito para não darmos legalidade a Satanás, para que ele não venha agir na nossa vida, porque ele vive procurando brechas para poder entrar. Cabe a cada um de nós vigiarmos a nós mesmos. E assim como Jesus falou no verso 28, realmente ouvir as palavras de Deus, ouvir as mensagens de Jesus e as guardar nos nossos corações. Amém? Essa é a passagem de hoje, dia de número 101. Eu agradeço você aí pela leitura hoje e nos vemos na próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.